Boa noite, meus irmãos. A gente morava numa casa que tinha uma caixa d'água de 2.000 litros. Então a gente nunca era pego de surpresas. Hoje nós fomos. E por isso o atraso e peço perdão aos irmãos. Mas não haveria outro lugar melhor para se estar do que a casa do Pai e o privilégio que Ele nos dá de poder cultuar uns com os outros ao nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Salvador. Vamos abrir as nossas Bíblias em definitivo em Romanos no capítulo 8, sendo essa a nossa porção do nosso alimento dominical. Romanos capítulo 8 até o versículo 11. Romanos capítulo 8, os 11 primeiros versículos será a nossa porção dessa noite. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na morte o pecado, na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não nos andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Que pela sua misericórdia Ele possa aplicar a sua palavra em nossos corações. A condição, meus irmãos, de alguém que foi sentenciado à morte, ela é inevitável. Inúmeros filmes, séries, documentários mostram como as pessoas lidam com a morte no que se chama de a última milha, comumente chamado nos Estados Unidos, onde os presos que estão condenados à pena máxima de morte se preparam então para aquele trágico fim, consequência das suas ações, e ali eles esperam. Mas fico imaginando qual seria o sentimento daqueles homens que estão na última milha, prestes a terem as suas vidas ceifadas por consequência dos seus próprios erros, por merecimento daquilo que eles mesmos fizeram. E se na última hora alguém chegasse com a carta, com o alvará de soltura, dizendo: você não deve mais nada, qual seria o sentimento daqueles homens ou mulheres condenados então à sentença máxima de morte? Essa é a nossa situação. Esse é o estado em que nós nos encontrávamos, em um caminho de morte, em um caminho que não havia outra solução a não ser a condenação eterna,
Porque, como já temos visto, e Paulo tem sido aqui enfático e até reiterante naquilo que ele diz acerca do que a justificação pela fé faz na vida do indivíduo, quando então nós somos alcançados pelo poder do Senhor, nós deixamos de ser condenados à morte, nós saímos da milha verde. Para quem assistiu os filmes que falam da milha verde, nós deixamos aquela condição em que nós enxergamos somente o fim, e agora para nós que fazemos parte de uma outra situação, de um outro contexto, de uma outra vida, nenhuma condenação mais é imputada a nós. Isso já seria o suficiente para alegrar os nossos corações, para que exultássemos de alegria, e por isso nessa noite, meus irmãos, nós aprenderemos que os filhos de Deus são libertos para frutificarem para a vida. E assim, em 2 pontos, Paulo nos mostra isso aqui nos 4 primeiros versículos. Ele introduz dizendo assim: agora, pois, fazendo menção ao que ele havia falado acerca da lei e a escravidão, a analogia que ele fez acerca do casamento, os 2 pontos que ele fala entre lei e pecado, dando uma explanação geral acerca disso. Agora, meus irmãos, ele está trazendo que não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Jesus Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Ora, Paulo explicando anteriormente que não é a lei ruim, porque ela expressa, ela decreta, ela revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas quando ele se refere ao peso da lei, é que outrora, tendo que cumprir a lei e dentro do pacto das obras, nós só seríamos salvos se obedecêssemos. E como ficou claro, ficou translúcido que nós somos incapazes de cumprir com perfeição a lei, que nós somos incapazes de obedecer a contento ao Senhor, e por isso somos merecedores do inferno. Havia um jugo sobre nós, meus irmãos. Onde haveria paz, sabendo e entendendo que somos pecadores e que por ser pecadores merecíamos a morte? Como resolver essa equação? E por isso o pacto da graça, ele vem nos lavar, ele vem transbordar. E o que isso oferece, isso é oferecido, meus irmãos, nada menos do que pelo evangelho da nova vida, pelo evangelho que traz salvação, pela novidade de vida que é oferecida pela palavra do Senhor. Se já não há condenação, é por meio de quem? Quem foi o fiador? Quem pagou a fiança? Ou melhor, que no nosso caso nem fiança houve, quem recebeu a sentença no nosso lugar é Cristo. É Cristo então, que por meio do seu Espírito Santo torna as nossas vidas livres. Qual o seu conceito de liberdade? Talvez você, criança, adolescente, tenha um conceito de liberdade que pense: quando eu crescer eu vou poder fazer o que eu quiser. Já te digo que não é bem assim. Ou talvez agora que você está prestes a se casar, ou sair de casa, almejar os seus sonhos, você vai dizer: agora, sem os meus pais, sem as leis do meu lar, eu poderei fazer o que eu quiser. Talvez nós que já alcançamos a independência, já temos família, talvez ainda pensemos isso: agora eu posso fazer o que eu quiser. Liberdade para muitos representa uma ausência de limites. A liberdade representa algo que não traz nenhum tipo de cerca ou de determinação. E é essa acusação que é feita a todos aqueles que se rendem ao Evangelho. Estes movimentos que têm surgido, nos nossos dias, as minorias que são maioria, nos atacam dizendo que o Evangelho, ele é opressor. Eles vão dizer que as famílias cristãs são opressoras.
E por quê? Se nós entendemos que somos livres, se a Bíblia nos diz que fomos libertos, que não há condenação para a morte, o que isso representa as nossas vidas, o que de fato liberdade representa a nós. E para entendermos isso, nós recorremos a Efésios, no capítulo 1, versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o cabeça, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A ideia da nossa liberdade é que agora somos livres para sermos servos. A ideia é que agora libertos por Cristo, nós podemos escolher, isso não é livre-arbítrio, mas agora essa liberdade me dá a oportunidade de olhar para a lei do Senhor e me agradar nela, por conta de Cristo. E esse é o motivo pelo qual o mundo não pode fazê-lo. É por isso que o mundo não pode olhar para a lei de Deus e achar conforto ou libertação, porque o mundo quer viver acerca do seu próprio eu, acerca da sua própria carne. Versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui nós temos um contraponto: justificação versus condenação. Isso ressalta, meus irmãos, não apenas libertação da culpa, mas também do poder escravizador do pecado. Você entende que o pecado não tem mais poder sobre a sua vida? Sabe o que isso representa, meus irmãos? É que em Cristo Jesus você pode vencer os seus vícios. É que em Cristo Jesus você pode olhar para aquilo que outrora agradava e enchia os seus olhos e dizer: mas isso não agrada ao meu Salvador. E isso lhe trazer satisfação. A liberdade que é conquistada aqui, a liberdade do pecado, da condenação, é nós entendermos o que é verdadeiramente essa liberdade, é entender o que abrange essa liberdade. É eu poder olhar para a comida e dizer: isso é criação do Senhor, feito para mim. Eu posso comer sem explodir. É olhar para tudo que o Senhor fez e dizer: o Senhor fez isso para que isso fosse submisso a mim. Será que o restante da criação tem se submetido a mim como ápice da criação? Ou eu tenho sido escravo do restante todo da criação? Tenho sido escravo da bebida, quando eu tenho a liberdade de usufruir livremente, sem pecar, mas por conta do meu coração pecaminoso, eu não sei me achegar a isso. Será que eu tenho feito uso da comida de forma tão errada, a ponto de destruir o meu corpo, de engordar, e chegar aos 300, 400 quilos? Será que eu tenho olhado para exercícios físicos, dos quais eu estou precisando, e não tenho me adaptado, não tenho usufruído de forma positiva, e tenho endeusado o meu próprio corpo? Quando a Bíblia diz que eu sou liberto, meus irmãos, da condenação, da morte, é da condenação de todos os efeitos que o pecado traz sobre a minha vida, de como a Bíblia prescreve, de como nós olhamos ao restante do mundo, o restante da criação. Porque o que fora impossível à lei, que era a salvação, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei condena, mas Cristo salva.
A lei mostra que quanto mais nós tentarmos ser perfeccionistas ou sermos legalistas, é um buraco mais fundo que nós estamos cavando. É como se estivéssemos num abismo, num buraco, numa fossa. E ao invés de escalarmos para sair daquela situação, nós furássemos um buraco ainda mais profundo. Havia uma grande controvérsia de que os gnósticos principalmente pensam assim, que o corpo é mau, a carne é má, mas a alma é boa. O que foi corrompido foi esse corpo, foi essa carne, mas a alma continua intacta. Falso. Falso, porque quando nós entendemos o que é a depravação total, o que é a queda do homem, nós relembraremos, veremos que essa queda ela foi total, corpo e alma. Nós desagradamos a lei do Senhor, nós desagradamos a sua vontade com a nossa carne e com a nossa alma em conjunto. O que nos é dado aqui é que todo o nosso ser não pode mais agradar a Deus se não for pela misericórdia do Senhor. Se de fato nós não tivéssemos sido libertos pelo pecado. E o que nos impossibilita sermos dono da nossa própria salvação, como vimos pela manhã. O que impossibilita que possamos alcançar qualquer tipo de favor ao Senhor é o pecado que ainda habita no meu coração. Mesmo sendo libertos desse pecado, mesmo estando apartados agora dessa situação de refém, eu ainda sou um voluntário. Nós ainda pecamos, nós ainda queremos desagradar ao Senhor. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos enfatizar dominicalmente essa mesa. É por isso que nós precisamos entender qual é o verdadeiro sentido da cruz. Porque o que nos promove é a libertação do pecado. O que habilitou a nossa salvação foi aquele maldito madeiro. Quando o bendito do Pai foi feito maldito no nosso lugar, e o bendito feito maldito, tornando nós imundos pecadores miseráveis, como benditos, como purificados. Foi isso que a cruz representou. É por isso que a nossa cruz ela é vazia. Porque o nosso Cristo não ficou refém do pecado, porque o nosso Cristo não ficou refém da morte, mas sendo libertador, Ele venceu a morte, Ele está acima disso, e por isso também nós somos livres, e por isso também nós exaltamos ao Senhor, Criador de todas as coisas. E vem então o segundo ponto, os versículos restantes do 5 ao versículo 11, então ele começa a qualificar como esse liberto, ele deve viver, e ele deve frutificar. Versículo 5, porque os que se inclinam à carne, cogitam para as coisas da carne. Se nós dermos vazão, meus irmãos, para as coisas carnais, nós vamos frutificar coisas da carne. Talvez você já teve um jardim. E no seu jardim você talvez tenha tido uma torneira que ficava em um ponto estratégico para que você pudesse aguar o seu jardim, o seu gramado. E se for grama esmeralda, pior ainda. E no ponto onde tem aquela torneira, por um ato de preguiça, de displicência, você sabe que tem um pequeno vazamento naquela torneira, e fica melejando a torneira, e ao redor de onde está a torneira sempre fica o quê? Úmido.
E a grama ao redor daquela torneira está sempre o quê? Verdinha. Mas o restante do jardim está morrendo porque você tem preguiça de usar aquela torneira e aguar o resto do jardim, o resto do gramado. A ilustração aqui, meus irmãos, é para o que nós alimentamos nas nossas vidas. Se nós alimentarmos e exaltarmos a nossa vontade, se nós exaltarmos e exaltarmos a nossa carne, o fruto será desastroso, porque nós estamos em situação de queda, porque nós somos pecadores. E se nós alimentamos a nossa vontade, que é corrupta, que é má, os nossos frutos serão maus. E por isso o contraponto. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. A pergunta é, a ideia aqui é tão extraordinária, que nós passamos por situações da seguinte maneira: quando estamos em dificuldade, às vezes nós chegamos a proferir: pastor, eu não consigo nem orar. E isso, meus irmãos, eu entendo, passamos por situações assim, mas é logicamente absurdo. Se você estivesse em um quarto totalmente isolado, sem oxigênio, o que poderia trazer a sua salvação? Ar fresco, oxigênio. Se você se encontra em uma situação de morte espiritual, de afastamento do Senhor, o que mais poderia lhe trazer refúgio, salvação, senão comunhão com o Senhor? Mas Satanás, sendo ardiloso, quer que nós pensemos e nos apartemos da presença do Senhor. E aí o versículo 6 continua: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Quando nós olhamos lá para o livro de Samuel, na história de Davi, ele alimenta sua carne, estando no palácio, cometendo o seu primeiro erro, ociosidade. Deixou que os soldados fossem para a batalha, ficou curtindo a brisa do palácio, e estando ocioso, então, ele comete o segundo pecado, ele vê e cobiça o que não lhe pertencia. E quando ele vê aquela situação, o que ele procura? Eu vou agradar ao Senhor, eu vou me desviar daqui. É essa a atitude de Davi ali. Ele se encantou pelo que viu. A Bíblia enaltece as qualidades físicas de Batseba. Eu vislumbro que era uma mulher belíssima. Davi fita os olhos nela e diga: essa será minha. Aquilo ali, meus irmãos, nada mais era do que a carne, do que a vontade do coração de Davi falando mais alto. Nós passamos por situações assim. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias,
e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meus irmãos, Paulo ele traz um adendo aqui aos Gálatas, dizendo que aqueles que dão vazão à carne, aqueles que alimentam as suas volições, os seus desejos, só produzirão frutos maus. Não há nada de bom que possa surgir se nós alimentarmos somente aquilo que o nosso coração quer. A Bíblia diz que o nosso coração é o quê? Enganoso. Se eu ouço aquilo que eu quero fazer, se eu faço aquilo que eu quero, porque eu mereço, porque eu posso, eis aqui a lista do que pode surgir: prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. E a lista continua, porque Paulo fala esse monte de coisas terríveis e diz: e coisas semelhantes a essas. Meus irmãos, que caminho nós temos seguido? Que caminho nós temos trilhado? Estamos longe ou perto do nosso Salvador? Mas o contraponto que nos é dado aqui é sempre: se alimentarmos a carne, se formos pela carne, morreremos. Mas se estamos cheios do Espírito, então nós produziremos frutos de justiça, como o próprio texto de Gálatas ainda diz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Seu casamento vai bem? O seu trabalho vai bem? A sua vida estudantil, como vai? Pastor, está terrível. Não suporto olhar para o meu marido. Não suporto olhar para a cara da minha esposa. Pastor, o meu patrão é impossível, é insuportável. Pastor, os meus pais, eles não me compreendem. Será que nós não temos alimentado a nossa carne, alimentado o nosso ego? Será que nós não temos agido como egocêntricos, como humanistas? Será que nós não temos servido a Satanás ao invés do Senhor, frutificando frutos da carne? E achando que o mundo está contra mim, quando na verdade nós estamos andando em caminhos tortuosos? Você já parou para fazer uma reflexão da sua vida, se de fato os frutos que você tem produzido são frutos a contento com a palavra do Senhor? Tire um dia, faça uma agenda de um dia, de todas as suas atividades. Acordei às 5h45, tomei café às 6 horas, fui para a escola ou entrei no trabalho às 7 horas. Você põe as atividades que você fizer no seu trabalho, na sua escola. Almocei meio-dia. E depois reflita e continue isso até o final do dia e olhe para o seu dia e reflita se tudo aquilo que você fez agradou o Senhor. Se você produziu algum fruto de justiça, algum fruto do Espírito, ou você foi uma máquina de produzir frutos da carne. Se você foi motivo de contenda no seu trabalho, se você tem sido um esposo ruim, se você tem sido uma esposa ruim, um filho desobediente, será que esse não é o caso? Então vem o versículo 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Uma vez que fomos batizados ali na cruz do Calvário, uma vez que fomos batizados e o nosso pecado o nosso corpo, o nosso ser pecaminoso morreu com Cristo naquela cruz, e da mesma forma que Ele ressuscita, assim como nós ressurgimos como nova criatura.
Nós não mais podemos produzir nada que não agrade ao Senhor. A nossa vida é uma vida de engrandecimento ao Senhor Jesus Cristo. E se não é essa a situação da sua vida, é porque o Espírito não está em você, porque você não tem se alimentado, se enchido do Espírito. E falamos disso também pela manhã, os meios de graça. Qual a importância que você dá para a pregação da palavra? Qual a importância que você dá para a comunhão com os irmãos, para a oração, para a participação nos sacramentos? Isso é uma besteira para você? Isso é algo corriqueiro? Então o versículo 11 fecha a questão. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Quando de fato Cristo entra nas nossas vidas, transforma o nosso ser, meus irmãos, a mudança de vida. Nós começaremos a perceber, maridos se tornarão pequenos cristos dentro dos seus lares, amando as suas esposas como Cristo ama a igreja. As nossas esposas serão tão amáveis e submissas como nós devemos ser, submissos à vontade do Senhor como igreja. Os nossos filhos serão obedientes, porque o Espírito age em nós e por meio do Espírito nós frutificamos e experimentaremos alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, misericórdia, com a garantia de que nada pode quebrar isso. Você está cheio do Espírito. Isso não significa que você vai sair rodopiando no meio da igreja. Não faça, o diácono vai lhe retirar, te garanto. Mas como tem sido as suas ações, sendo um servo do Senhor, entendendo que Cristo morreu na cruz no seu lugar? Como tem sido as suas ações, entendendo que você não é mais servo de Satanás, que você não está mais cativo à sua carne, mas está livre para viver para Cristo? Como tem sido os seus passos? E ao refletir nisso, nós veremos o quanto nós dependemos da graça e da misericórdia do Senhor, e experimentaremos então refúgio na justificação de Cristo, que promove a liberdade do pecado e uma vida plena de vida. Parece redundante, mas nós viveremos uma vida de vida, uma vida onde a vida dada por Deus é abundante, superabundante, porque o que o mundo experimenta nada mais é do que um festival de mortos-vivos. Eles andam como zumbis, achando que alimentar a sua carne é o que pode proporcionar a salvação ou a alegria. Mas nós, entendendo que a nossa carne nada mais é do que uma dádiva do Senhor, para que o Senhor seja exaltado e glorificado, e alimentamos o nosso espírito, para que sejamos fortes para lutar contra o pecado, para que possamos olhar para a lei e nos agradar dela, e para que o nome do Senhor seja exaltado sobre todo o nome. Que o Senhor então possa nos abençoar e possa frutificar nas nossas vidas para a sua glória. Amém.